Eu não sei quantos aqui estão passando por crises. Eu não sei quantos aqui têm sonhos guardados dentro do coração. Sonhos que se tornaram em grandes frustrações às vezes. Você tentou e não deu certo. Você tentou mais uma vez. Você pôs isso dentro do coração, das suas satisfações. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 31 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei o homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer, para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer. Deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Senhor Jesus, nos dá entendimento da tua palavra agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler é uma das histórias mais belas do Antigo Testamento. Eu acho tremendo a ação de Deus, a revelação do Senhor, num tempo onde o povo de Israel estava passando por crises. E eu creio que a Bíblia nos fala a respeito de um Deus que se revela, se mostra em meio às crises do seu povo. Quantos aqui já passaram por crises, ou estão passando por crises? Todos nós. Dá um aceno assim. Deus quer se revelar a você, meu irmão, eu creio nisso. E essa história é uma história de uma das crises do povo de Israel. Se você ler ali no capítulo 6, você vai ver um dos versículos dizendo que houve fome em Samaria. O rei dos sírios havia cercado a cidade de Samaria com o seu exército, sitiado aquela cidade, e o povo de Israel não tinha como achar alimento, trazer alimento para dentro da cidade. E foram se passando os dias,
e dia após dia, a comida foi ficando mais cara, os mantimentos foram acabando, a inflação disparou, e uma cabeça de jumento valia uma fortuna, diz a Bíblia. Até o cocô da pomba valia uma fortuna. O povo estava passando fome. E chegaram a ponto, diz a Bíblia, de mulheres comerem os seus próprios filhos. Tamanha era a situação de crise na casa de Israel. E é no meio dessa situação que Deus se revela ao seu povo. Mas hoje à noite eu gostaria de olhar para essa história e observar a reação das pessoas diante das crises. É interessante nessa história que acabamos de ler, que à medida que a palavra do Senhor vai nos mostrando os personagens dessa história, a Bíblia também vai nos mostrando posturas que eles tiveram diante da crise. Eu queria olhar para essa história e procurar entender quais são as posturas que nós temos diante da crise e que nos abençoam e abençoam os outros, ou se diante das crises nós estamos passando e tendo posturas e reações que atrapalham, impedem os outros de serem abençoados por Deus. Quem quer ter uma boa reação, uma boa postura aqui diante das crises, levanta a mão. Meu irmão, você vai passar por crise, não tenha dúvida. Se a tua vida é mil maravilhas, se tem alguma coisa errada, uma hora vai vir a crise, você vai ver. Eu quero te ensinar, à luz da palavra de Deus, como é que a gente pode ter uma boa postura diante das crises. Posturas que abençoam. Primeira postura que a Bíblia nos apresenta diante da crise, e que nós não devemos tê-la, é a postura do rei Jorão. O rei Jorão era um rei idólatra. Ele era filho de Acabe. Esse cara era um pecador miserável mesmo. Se tinha um culpado para o povo de Israel estar naquela situação, era o rei. Ele era o líder, ele era o responsável, ele que dirigia o povo. E por causa da sua idolatria, Deus estava pesando agora a mão sobre a casa de Israel. E eles estavam vivendo essa situação. Mas diante da crise, a postura do rei Jorão não é daquele que bate no peito e diz: vou procurar uma solução, a culpa é minha, vamos procurar caminhos. Não. A postura do rei Jorão é de procurar culpados. Eu não sei se você conhece gente assim, que sempre acha um culpado para as crises que está vivendo. Conhece gente assim? É o cara que sempre chega atrasado, mas a culpa é do trânsito. A culpa é do relógio que não despertou. A culpa é do pneu que furou. A culpa é de todos menos dele. É o camarada que nunca para emprego, nunca arranja emprego. E a culpa é do país que está em crise. É o presidente, é o chefe da empresa, o dono da empresa, mas a culpa não é dele. É o camarada que vive problema no casamento. E a culpa é da esposa, sempre é da esposa. Ou a culpa é do marido, sempre é do marido. Ou dos pais que se intrometem na relação, sempre tem um culpado diante da crise. E esse culpado não é você. Essa foi exatamente a reação do rei Jorão. Quando a crise vem, e ele vê essa situação das mulheres comendo seus filhos, a Bíblia diz que ele rasga suas vestes com raiva, com ira, e ele diz assim: que Deus me amaldiçoe se eu não arrancar fora a cabeça de Eliseu. Eliseu era o coitado do profeta. Sempre sobra o pastor no final das contas. Se não deu certo, a culpa é do pastor, da igreja, e se não resolve, a culpa é de Deus. E ele vai para matar Eliseu, mas Eliseu era um cara tão cheio do espírito, e quando o Jorão está no meio do caminho, Deus revela para ele: está vindo o homicida lá, ele vai te pegar. Ele manda trancar a porta. E aí Jorão chega na porta, como ele não consegue pegar Eliseu, ele começa a esmurrar a porta. E se você ler no versículo 33, no capítulo 6, ele vai dizer assim: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Ele não acha outro culpado, não consegue matar o profeta, agora a culpa é de Deus. As mazelas, as misérias da minha vida, o culpado é Deus. Você conhece gente assim? Ou quantas vezes na nossa vida, a crise está tão intensa, que a gente começa a ficar doente. E parece que quando a gente está em crise, só vem coisa pior. Você já está no meio do problema, você já está chateado. É bem naquele dia que você dá aquela topada com o mindinho na beira da cama.
E você está amaldiçoando todo mundo, Deus, e não importa, a culpa é de Deus. Tem gente vivendo assim. Esses tempos eu li uma notícia na internet, quando aconteceu, já faz alguns anos, mas quando aconteceu o episódio da queda das Torres Gêmeas, a filha do Billy Graham, a Anne Graham, estava dando uma entrevista no jornal, num programa de televisão, para Jenny Clayson. E ela perguntou para ela, disse assim, como é que Deus permitiria algo tão terrível assim, ou permitiu algo tão terrível assim, acontecer no dia 11 de setembro de 2001? Que Deus é esse? E a resposta dela achei fenomenal. Ela vai dizer assim, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas, sendo um cavalheiro como Deus é, e eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco, à vista dos acontecimentos recentes, ataques dos terroristas, tiroteios, etc. E ela vai dizer, eu creio que tudo começou quando Madeleine Murray, sei lá esse nome, como é que fala? Uma ateísta se queixou de que era impróprio fazer orações nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar, devemos amar o nosso próximo como a nós próprios. E nós concordamos. O Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos corrigir mais os nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. E nós concordamos. Dissemos, um perito no assunto deve saber o que está falando. E concordamos com ele. O filho do Dr. Spock, depois disso, cometeu suicídio. Depois alguém disse que os professores, os diretores das escolas, não podiam mais disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores da escola, então, decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria tocar em um aluno quando se comportasse mal, porque não queriam publicidade negativa e não queriam ser processados. E nós concordamos. Sugeriu alguém que deveríamos deixar que as nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos seus pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-los. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que, como os rapazes serão sempre rapazes, e como homens iriam acabar fazendo o inevitável, que então deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade, que nós precisaríamos dizer aos seus pais que eles as tivessem obtido nas escolas. E nós dissemos, está bem. E aí ele vai falando. E a indústria do entretenimento então disse, vamos fazer shows de TV, e filmes que promovam profanação, violência, sexo ilícito. Vamos gravar músicas que estimulem o estupro, drogas, assassínios, suicídio e temas satânicos. E nós dissemos, isso é apenas diversão, e não produz qualquer efeito prejudicial. Ninguém leva isso a sério mesmo, então que façam isso. Agora nós estamos nos perguntando, por que nossos filhos não têm consciência? Por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e errado? Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas, os seus próprios colegas de classe, ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender que nós estamos colhendo exatamente aquilo que temos plantado. Creio que uma das piores reações diante das crises é você ficar procurando culpados e não entender que você, irmão, pode ser um dos maiores responsáveis pela crise que você está passando. Eu acho que não existe nada mais nobre que um cara bater no peito e falar, esse problema é meu, eu que vou resolver, essa situação eu que tenho que contornar. Se ninguém ora na tua casa, a culpa é sua. Você está com um problema no teu casamento, a culpa é sua, brother. Se você está desempregado, a culpa é sua, corre atrás. Você está vivendo dilemas e pecados na sua vida, a culpa não é do pai, não é da mãe, não é da avó, não é da tia, não é da igreja. Assume a tua responsabilidade e resolve em nome de Jesus. Tem muito marmanjo aqui já barbado,
na igreja que está perdido na vida. Perdido na vida. O cara está ficando velho, com 20 e poucos anos na cara, e não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é da vida, a vida está passando, e depois ele está reclamando, poxa, não consegui casar, não consegui um relacionamento, a culpa é tua, brother. Bate no peito, assume a tua condição de macho, de homem, brother. Vai embora, procura resolver teus problemas, e aí Deus vai te dar um casamento abençoado, você vai ser bem sucedido na tua profissão, porque você entendeu, cara, a culpa não é do mundo. Não há uma conspiração mundial contra você. Às vezes eu sento com os caras, velho, umas histórias de conspiração maluca. Não! Não é! A culpa é nossa. Amém? Quem quer assumir a responsabilidade diante das crises? Levanta a mão aí, eu quero. Em nome de Jesus. Segunda postura. É a postura dos pessimistas. Pessimista é um negócio interessante. Ele não procura um culpado, mas ele vai procurar sempre o lado negativo das coisas. Você já está com problema, você já está em crise, aí você vai apresentar uma alternativa, uma possibilidade, ele vai te apresentar 20 mil obstáculos, porque aquilo não vai dar certo, não vai funcionar, não tem jeito. Você conhece gente assim? Pessimista, está sempre cabisbaixo, é o cara que baixa a guarda, entrega os betes, desiste no meio do caminho, esse é o pessimista. Eu acho interessante, eu vi uma historinha esses tempos que disse que o diabo faliu. O inferno entrou em colapso, ele faliu. E aí o diabo estava falido, ele resolveu vender todas as suas armas de destruição. Ele estava vendendo o orgulho, a cobiça, a concupiscência da carne, a procrastinação, estava vendendo todas as suas armas. E chegou um camarada no inferno e falou assim, olha, diabo, ô peludo, eu vou comprar todas as tuas armas. E ele falou assim, beleza, eu vendo todas, mas tem uma que eu não vendo. Falei, qual é? A resignação. Não tem nada pior do que o cara que não tem fé, que não acredita, que não tenta, que para no meio do caminho, que desiste no meio da jornada. E esse é o segundo personagem da história. O capitão do exército, oficial do rei. Ele está batendo na porta e diz a Bíblia que tem um cara com a mão no ombro. O rei está apoiado nesse cara, o oficial dele, o capitão do exército. E quando o rei está batendo na porta e culpando Deus, Eliseu, que já tinha buscado ao Senhor, traz uma revelação da parte de Deus. Ele diz assim, amanhã, nessa mesma hora, Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai nos fazer prosperar. Amanhã, a esta hora, vai ter comida barata na casa de Israel. E quando o oficial, o pessimista, escuta a declaração do profeta, ele vai dizer, mas nem que o Senhor abrisse janelas dos céus e derramasse comida do céu, isso ia acontecer. Não tem como, não tem jeito. Esse é o pessimista. O que não acredita, que acha que não tem jeito, que a situação não pode mudar, que as coisas não vão acontecer. Gente que desiste logo de cara, que se entrega, que acaba perdendo a bênção do Senhor. Eu lembro de uma situação que eu vivi quando nós fomos fazer uma viagem missionária para a África. Quando nós fomos para a África, eu encontrei um cara que ele queria demais casar. Demais casar. E lá na África, para você casar, você tem que pagar o dote da menina. Né? O negócio é sério. O pai e a mãe saem com uma bolada quando alguém casa. E lá eles chamam o dote de lobolo. Esse é o nome do dote. Olha que benção. Quem quer casar aí, irmão? Agradece a Deus aqui, você não tem que pagar lobolo, olha só. Meninas, graças a Deus, senão o negócio ia ficar feio. E ele estava trabalhando um monte para pagar o lobolo para casar com a menina que ele gostava. A gente chegou lá, o cara estava vendendo peixe, estava cozinhando, estava trabalhando de empregado, tinha uns 3 empregos. Eu falei, ô, esse cara é determinado. E diante da situação, a gente vendo o cara lá, fazia parte da igreja, vendo o tamanho da dedicação dele, ele querendo casar, a gente falou assim, bom, quando a gente voltou da viagem, vamos separar uma oferta e vamos mandar lá para o lobolo do menino. A gente vê ele casar. E aí a gente
tirou oferta aqui no culto, eu liguei para a missionária e mandamos a oferta. Aí quando chegou a oferta, a missionária ligou. Falou, pastor, essa oferta, para que é? Tá, para o lobolo do menino, tal. Falei, pastor, sabe o que é? Estava demorando demais. Ele não conseguiu esperar, então dá essa oferta para outra pessoa. Ele já se juntou com a menina e foi sem casamento, sem bênção dos pais, sem nada. E eu fiquei pensando, cara, a bênção do brother já estava indo, já estava chegando. Se ele tivesse esperado mais um pouquinho, se ele tivesse tido um pouquinho mais de fé, ele ia casar com a bênção dos pais da menina, ia pagar o lobolo, a bênção da igreja, tudo que ele queria. Deus já tinha dado a provisão. Mas a falta de fé, o pessimismo, roubou a bênção que Deus tinha para a vida dele. Eu não sei quais são teus sonhos. Eu não sei qual é o projeto que Deus colocou na sua vida e no seu coração. E eu não sei também quais são as crises que você tem passado. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, diante da crise, tenha fé. Diante da crise, não desista, não se entregue. Em nome de Jesus, não baixe a guarda. Em nome de Jesus, continue andando, continue caminhando. O Senhor é contigo. O Senhor está vendo a tua aflição. Ele vai se revelar a você. Amém? Olha para o teu irmão aí, diga, cara, deixa de ser pessimista, brother. Acredita. Não tem coisa pior do que ter amigo pessimista. Ou de que, imagina quem casa com pessimista, é terrível. Você está todo empolgado com o Senhor que te joga lá embaixo. Não pode. Tenha fé em nome de Jesus. Lembro que eu fui pregar em Porto Alegre, eles estavam procurando um pastor de jovens. E eu lembro que fizeram uma sabatina lá comigo na época. E eles queriam que eu fosse pastor de jovens lá de uma igreja em Porto Alegre. E eu lembro que um jovem perguntou assim para mim. Pastor, o que você acha que você poderia fazer aqui em Porto Alegre para a situação dos jovens aqui mudar? Porque a gente tem culto aqui, ninguém se converte, nada acontece. As igrejas estão vazias, tem meia dúzia de igreja com trabalho de jovens. Aí eu fiquei olhando, eu lembro que eu respondi para ele, a primeira coisa, irmão, que a gente tem que ministrar aqui é sobre fé. Porque se você que está aí não acredita que Deus pode fazer algo, eu que nem cheguei, está perguntando o que eu vou fazer, está tudo errado. O dia que você dobrar teu joelho, acreditar que vai haver um avivamento aqui, que vão ter jovens na igreja, que a igreja vai estar cheia, e começarem a fazer algo, as coisas vão acontecer. Deus está chamando gente aqui que acredita. Eu acredito que a história do nosso povo pode mudar, que a nossa cidade pode ser impactada com o poder de Deus, que a gente pode ver jovens que estão no vício sendo libertos. Eu creio, acredita, se movimenta, faz, em nome de Jesus. Terceira postura, é a postura do profeta. A postura do profeta eu acho linda. É aquele que, diante das crises, ele procura uma revelação de Deus. Eles estão passando por fome, o povo está na miséria, o profeta está lá no meio, Eliseu, mas no meio daquela situação, ele vai procurar o Senhor. Deus, o que o Senhor quer tratar na história do nosso povo? Por que isso está acontecendo? Deus me mostra, Deus me revela, Deus fala comigo. O que precisa mudar, o que precisa acontecer? E é nesse contexto que Deus se revelava a Eliseu. A Bíblia vai dizer que quando o rei da Síria promovia as emboscadas contra Israel, ele dizia onde é que iam ser as emboscadas. E nessa situação da fome, enquanto ele está orando, Deus dá uma palavra para ele. Amanhã, a esta hora, eu vou mudar a sorte de vocês. Amanhã, a esta hora, eu vou mudar a sorte de vocês. Essa é a voz do profeta, que entende e que no meio das crises procura a revelação de Deus. Meu irmão, você quer ser bem sucedido? Você quer passar por cima dessa situação difícil? Você quer receber vitória da parte de Deus? No meio das crises, procure a revelação de Deus. Sabe por quê? Há um Deus que se revela em meio às crises. Há um Deus que se revela em meio às crises. Quando eu leio a palavra de Deus e sou confrontado com as histórias da Bíblia, eu vejo diversas situações onde homens estavam passando por crises e necessidades, e eles foram visitados pelo Senhor, porque há um Deus que se revela em meio às crises. Josué está diante das muralhas de Jericó,
uma mulher intransponível, está com uma multidão atrás, um povo sem saber o que fazer. Ele vai procurar a revelação de Deus. Senhor, o que eu faço? Me mostra um caminho, me mostra uma direção. E ele vê o anjo do Senhor ao pé da muralha. Ele não reconhece. Ele vai lá falar com aquele homem: quem é você? Você é um dos nossos ou é um dos nossos adversários? Aí o anjo do Senhor diz: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisas a terra santa, eu sou o príncipe do exército do Deus vivo que acabo de chegar. E aí o anjo do Senhor fala para ele: você vai reunir o povo, vai dar voltas nas muralhas, vocês vão gritar depois de 7 vezes e as muralhas vão cair abaixo. Isso é gente que entende que há um Deus que se revela em meio às crises. Essa é a história. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles estão diante do rei, que está os ameaçando jogar na fornalha. Eles ficam firmes, não se dobram diante do rei e da estátua de ouro que ele havia construído. São os 3 jogados dentro da fornalha. Mas dentro da fornalha, a Bíblia diz que aparece um camarada, com a semelhança de um anjo, de um filho dos deuses, e começa a caminhar junto com o fogo, no fogo junto com eles. E eles saem da fornalha ilesos, porque há um Deus que se revela em meio às crises. Eu acho tremenda a história de João no Apocalipse, no capítulo 1, quando ele começa a falar do momento que eles estão passando. Eu não sei se você sabe, João estava exilado na ilha de Patmos, porque o povo do Senhor, os cristãos, estavam sendo perseguidos. Ele mesmo havia sido banhado numa banheira de óleo fervendo, não havia morrido. E os caras, pensando que ele era um mago, um feiticeiro, o mandaram para essa ilha para viver a custa de trabalhos forçados. E ele está ali, naquele tempo de crise, longe da sua família, longe de todos, sofrendo. E ele está procurando ao Senhor. E ali, procurando a Deus, ele tem uma revelação. Quando ele olha para trás, ele vê alguém com os cabelos brancos como a neve. Seus olhos são como olhos de fogo. Os seus pés são como bronze reluzente. Ele tem um cinturão no peito. Ele anda com firmeza. E diante daquela majestade, daquele poder, ele não consegue ficar de pé. Ele cai no chão. E ali o próprio Cristo diz para ele: eu vim para consolar minha igreja. Há um Deus que se revela em meio às crises. Eu não sei qual é a tua história. Eu não sei o que você tem passado. Mas diante da crise, procura sim a revelação, o sinal, a direção que vem do alto, a direção que vem de Deus. E você vai ser sim bem-sucedido em nome de Jesus. Uma coisa que eu aprendi lá em casa, uma das lições que eu aprendi lá em casa, e que abençoam demais a minha vida, é essa: de procurar a direção de Deus nos momentos difíceis e nos momentos de decisão da minha vida. Quantas vezes eu vi meu pai sentado no sofá de casa, e ele tinha uma agendinha, tem ainda essa agendinha marrom. Um dia eu abri para ver o que estava escrito lá, as coisas, fiquei curioso, porque ele ia orar, a gente estava nos momentos de crise, e aí ele ia orar, aí ele voltava, anotava os negócios na agendinha e voltava: filho, Deus mandou fazer isso aqui, na boa, na paz. E aí vinha outra crise: ó, Deus me mostrou que tem pecado na igreja, que Ele vai revelar, e nananã. Aí passava uma semana, começava a aparecer o pecado do povo, tudo que era lugar. Virava notícia, negócio sério. Deus se revela. Meu irmão, você está passando por crises. A postura que a Bíblia nos ensina que temos que ter diante das crises é procurar a revelação de Deus. Como é que eu faço isso? A Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor de todo o coração vão encontrar, vão achar. Se você tiver fé e procurar a Deus com todo o seu coração, e sabe, às vezes envolve a gente fazer coisas malucas. Teve momentos na minha vida que eu precisava de respostas de Deus, de pegar o carro, viajar, ficar a semana fora orando, fazendo jejum e procurando a orientação do Senhor. E Ele revela, Ele mostra, Ele fala. Você está vivendo um tempo de crise, meu irmão? Procura a revelação do Senhor em nome de Jesus. Você vai ser abençoado. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Quarta postura. A postura dos leprosos. Estou terminando. Essa é a parte que eu acho mais legal da história. Eu não sei se
vocês sabem quem eram os leprosos dentro do contexto da casa de Israel. O leproso era aquele que era excluído. E por isso quando a Bíblia nos fala no versículo 3 dos 4 leprosos, ela vai dizer assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Eles não estavam dentro da cidade, eles estavam fora, porque eles tinham que viver reclusos. Eles eram excluídos de todo o resto, afastados de todo o resto da população por causa da sua condição, da sua doença. E alguns comentários dizem que alguns leprosos eles tinham que usar um sininho assim no peito, porque quando eles chegavam perto das pessoas, eles tinham que anunciar que estavam chegando. Então vinha aquele negócio, blém, 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 está chegando um leproso. E eles estão lá na porta da cidade. E eles começam a conversar. Meu Deus. Presta atenção que agora é sério o negócio. E aí eles começam a conversar. E um leproso, eu não sei qual, a Bíblia não diz o nome deles, mas um diz para o outro assim: a gente precisa fazer alguma coisa. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar na cidade, a gente vai morrer de fome. A nossa única alternativa é tentar se entregar para os sírios. Se a gente fizer isso, talvez eles ajam de boa vontade para com a gente e a gente tem algo para comer. Se eles nos matarem também, a gente morre. Fazer o quê? E sabe, 4 tipos de postura, e eu acho bonita, é dos que tomam iniciativa. É os caras que diante da crise, eles tentam, eles recomeçam, eles procuram alternativa, eles fazem alguma coisa. E os leprosos, eles vão fazer algo, eles vão procurar uma solução diante do problema. Tem muito cara aqui que é apaixonado pela menina. Ela até gosta dele, mas ele nunca tenta chegar perto. Ele não pede o telefone, ele não vai atrás, ele não fala com ela. Brother, um dia ela vai chegar de mão dada com seu amigo na igreja. Tem muito cara que tem o sonho de ser um profissional reconhecido, ter determinada profissão, fazer o curso de medicina, ser um engenheiro, eu não sei. Mas aí na hora de prestar o vestibular, ele falou: não, é muito concorrido. É melhor eu tentar outro curso mais fácil, e daí eu vejo o que vai dar, e se der eu continuo e vou fazendo. Aí passa 20 anos, o cara está chorando, porque o meu sonho era ser isso. Meu irmão, tenta. É melhor você tentar. Não conseguir, do que morrer sem saber se ia conseguir. Foi isso que eles fizeram, eles tentaram. Eles tomaram uma iniciativa. Eles foram atrás do que era possível fazer. E eu ouvi uma mensagem esses dias sobre pessoas que tentaram, que recomeçaram, que diante das crises não tiveram medo de começar de novo, de tentar mais uma vez. Eu achei histórias muito legais. Um camarada começou por 5 vezes uma companhia automobilística. As 5 vezes ele faliu. Depois da 5ª vez, falaram para ele: desiste, rapaz. Você não está vendo que isso não vai dar certo? Ele falou: eu vou tentar mais uma. Ele tentou a 6ª vez. O nome desse cara é Henry Ford. Eu não sei se você sabia, mas um camarada trabalhava num jornal nos Estados Unidos. E ele foi mandado embora. E o dono do jornal disse para ele assim: olha, falta para você imaginação e boas ideias. Não tem como você continuar aqui na nossa empresa. E ele saiu desse jornal e tentou outros trabalhos e ficava sempre com isso na cabeça dele, que ele não tinha boas ideias. E ele fracassou 1, 2, 3. E um dia ele está sentado na garagem de casa. E passa um rato no meio das suas pernas. E ele resolve fazer o desenho do ratinho. E surgiu um Mickey Mouse. Esse cara é o Walt Disney. Eu estava vendo a história de um japonês chamado Akio Morita. Esse cara tinha o sonho de ser um grande inventor, ficar milionário. A primeira invenção dele foi uma máquina para cozinhar arroz. Foi um fracasso, não deu certo. Ele tentou outras invenções, foram
um fracasso maior do que o outro. Falaram para ele, larga essa ideia de ser inventor. Esse cara inventou somente a Sony, gente. Um garoto que foi excluído do time de basquete. Falaram que ele não tinha jeito para fazer arremessos. Ele não era bom com os arremessos, foi tirado do time de basquete. Esses dias, eu vi ele dando depoimento que, durante a sua carreira, ele perdeu 9.000 cestas. Errou 9.000 cestas. Ele também perdeu mais de 300 jogos. Durante 26 ocasiões, ele teve a oportunidade de fazer a cesta vencedora no final da partida e ele errou. Ele disse, o sucesso da minha carreira é que eu tento mais uma vez, tento de novo, e tento de novo, e tento de novo, e eu começo de novo. O nome desse cara é Michael Jordan. Eu vi uma história que eu achei interessante, que um menino tinha 4 anos de idade e ainda não falava. Eu não sei você, mas se meu filho tivesse 4 anos e não falasse, eu ia ficar preocupado. Algum problema ele tem. E de fato tinha, o garoto. Foi colocado na escola com 7 anos de idade. Excluíram ele da escola porque ele era lento, antissocial e achavam que ele devia ter algum retardo mental. Eles não sabiam, mas a escola fechou as portas para o Albert Einstein. Pessoas, eu achei tremenda essa história também. O cara achava que tinha jeito para o cinema. Ele tentou ingressar numa faculdade na Califórnia 3 vezes para fazer o curso de cinema. Foi rejeitado as 3 vezes. Depois de 35 anos, ele falou, não, meu sonho é trabalhar com cinema. Eu acho que eu tenho jeito para isso. Conseguiu fazer a faculdade. Só moleque estudando com ele. Terminou, completou o curso. Esse cara é o Spielberg, gente. Um bando de moleques, há alguns anos atrás, bateram na porta de uma grande gravadora. Eles mostraram o som deles, e o cara que os atendeu disse, vocês não têm talento. Esse som que vocês fazem com a guitarra, não vai dar nunca certo, não vai pegar. Fecharam a porta para os Beatles. Teve um camarada aqui na faculdade, tinha que apresentar um trabalho sobre um negócio, um projeto de uma empresa. Ele fez o seu trabalho. Tirou F, nota F. Um desastre. O professor disse que a sua ideia nunca ia pegar nos Estados Unidos. Ele acreditou na ideia, continuou tentando. Ele montou a empresa chamada FedEx hoje, que movimenta mais de 6 bilhões de dólares por ano. Eu não sei qual é a tua história. Mas eu sei que gente que persevera e continua tentando, e não tem medo de ir atrás dos seus sonhos, e toma iniciativa e corre atrás, é gente que sucesso, que alcança o sucesso, que é abençoada por Deus. Essa foi a postura dos leprosos. Eles estão saindo agora em direção ao acampamento dos sírios. E eles vão andando. E quando eles chegam, a Bíblia diz que Deus foi na frente deles. Eu ouvi uma mensagem que o pastor contando sobre essa história, que Deus entrou na sua sala de comando lá, de efeitos especiais, ele começou a apertar os botõezinhos. E os sírios estavam lá acampados, ele apertou um botãozinho e começou, trovão. Ele apertou outro botãozinho e diz a Bíblia que eles começaram a ouvir o som de exército chegando. O povo gritando, som de cavalos, imagine. E aí Deus apertou outro botão e a galera marchando. E diante desse cenário, os caras falaram, o rei de Israel convenceu os exércitos aqui do Egito, dos hititas, ele veio com um grande exército contra nós. E os caras fugiram. Deixaram espada, deixaram o que tinham no meio do caminho, as tendas vazias, com os animais, com as comidas, com tudo. Quando os leprosos chegam no acampamento dos sírios, está tudo vazio. Fico imaginando eles brincando assim, jogando comida para cima. Estão entrando nas tendas, não tem ninguém. E a Bíblia diz que eles comeram, se fartaram, no outro dia foram lá avisar o resto do povo. E o comandante do exército, que estava na porta, que era o cara que não tinha fé, quando o povo ficou sabendo que tinha comida,
Eles atropelaram o cara, ele foi pisoteado. E se cumpriu a palavra do profeta. Você vai ver o milagre, mas você não vai fazer parte dele. Não vai provar, não vai comer. Essa noite eu vim dizer para você, que se você tiver fé, se você acreditar, amanhã, não sei se nessa hora ou não, mas Deus vai mudar a sua sorte em nome de Jesus. Se você acreditar, se você não culpar os outros, não for um pessimista, mas procurar a revelação de Deus e dar passos de fé, amanhã, meu irmão, Deus vai mudar a sua sorte em nome de Jesus. Eu creio. Eu não sei quantos aqui estão passando por crises. Eu não sei quantos aqui têm sonhos guardados dentro do coração. Sonhos que se tornaram em grandes frustrações às vezes. Você tentou e não deu certo, você tentou mais uma vez, e você pôs isso dentro do coração e fechou as 7 chaves, e você está sofrendo. Hoje eu vim dizer para você, tenta de novo, não desiste, vai atrás. Deus pode sim, Ele pode sim te abençoar. Baixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Com qual personagem dessa história você se identifica? Você é como o rei de Israel? Todo mundo é culpado menos ele. A Bíblia vai dizer que ele estava por baixo das roupas reais vestido de pano de saco. O rei era tão covarde, mas tão covarde. O pano de saco representava o luto, o arrependimento, que ele investiu por baixo das roupas reais. Ele não tinha coragem de assumir a sua condição de alguém que estava buscando arrependimento. Talvez diante das crises, Deus te mostrou, cara, assume a culpa, assume a responsabilidade. É você que eu quero usar para mudar essa história. Talvez você se identificou com um oficial, com um capitão. Quantas vezes você é pessimista? Diante dos sonhos, diante dos projetos, em vez de você sonhar junto, em vez de você acreditar, você é o cara que enxerga os obstáculos. Diante das ideias, você enxerga os obstáculos. Em nome de Jesus, Deus quer colocar fé no teu coração. Mas talvez Jesus te mostrou hoje que você precisa, diante das crises, procurar a revelação de Deus. Procurar a direção do alto. Se você fizer isso, Deus vai te mostrar. Deus vai revelar para você o que você tem que fazer. Talvez Deus te disse, você precisa ser como os 4 leprosos. Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Persevera, vai de novo. Toma iniciativa. Faz alguma coisa. Você quer ver teu casamento sendo transformado, irmão? Você quer ver tua família sendo transformada? Você quer ver a história lá no teu trabalho mudando? Procura a revelação de Deus e vai pela fé em nome de Jesus. Deus falou contigo e você quer ser esse cara que tenta, que vai atrás dos sonhos. E Senhor, eis-me aqui, tira o meu medo. Tira o meu medo, Pai. Me ajuda, Senhor. Eu quero ter uma postura correta diante das situações difíceis, diante das crises. Eu quero, Deus, ver a tua intervenção, o teu milagre. Se aqueles 4 leprosos tivessem ficado lá, talvez iam passar dias. O povo de Israel não ia perceber o milagre de Deus. Talvez o milagre está ali, batendo a porta. Está acontecendo do teu lado. Você está deixando ele passar. Você tem medo de tentar, de dar um passo de fé. Se o Senhor falou contigo hoje, você quer ter essa postura de quem crê, de quem acredita, de quem tenta de novo, de quem não desiste dos sonhos. Onde você está? Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você. Pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Pedir que o Senhor te abençoe,
Que o Senhor te faça um vencedor. Que o Senhor faça você alcançar os seus sonhos. E quem sabe quando eu estiver pregando de novo uma história parecida como essa, teu nome vai estar nessa lista de pessoas que tentaram mais uma vez e venceram. Mas alguém que Deus falou, fica de pé aí, não tenha vergonha, eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai querido, aqui estão jovens de pé na sua presença. Eu te louvo, Deus, que o Senhor me permitiu trabalhar com jovens. Jovens que são sonhadores. Jovens que pensam alto, sonham alto. Querem coisas grandes. Querem mudar o mundo. Querem fazer diferença nessa terra. Obrigado, porque tem gente aqui assim. Eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes, diante dos sonhos, vem tantos obstáculos e crises nos fazendo parar e desistir, mas eu quero pedir em nome de Jesus. Arranca o pessimismo do nosso coração, arranca a falta de fé do nosso coração. Senhor, nos ajuda a assumir responsabilidades. Eu quero pedir que aqui nesse lugar, Pai, o Senhor levante jovens ousados, cheios do Teu Espírito, destemidos, que tentam, que caminham, que dão mais um passo, que vão além, que perseveram. Deus, que a gente possa ver aqui, saindo desse lugar, gente vitoriosa, gente usada por Deus, gente que é bem sucedida no que faz. Levanta nesse lugar, Deus, empresários bem sucedidos em nome de Jesus. Levanta nesse lugar, Deus, profissionais excelentes, referências na nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, no nosso meio, referenciais de família. Gente que tem uma família abençoada, um casamento bonito, que a gente se espelha, que a gente gosta de olhar, de ver. Levanta gente aqui, Pai, que é usada por Deus. Quando abre a boca, as coisas acontecem, porque conhecem a palavra, entendem a direção de Deus. Pai, aquele que está desanimado hoje, levanta de novo, Pai. Aquele que está com o espírito abatido, traz alegria, traz vigor. Aquele que estava pensando em desistir, Pai, que ele seja fortalecido agora, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, visita o teu povo agora. Os renova, os faz sonhar, os faz ir além. Abre os olhos, mostra caminhos, Pai. Dá a tua direção. Enche de gente aqui, Pai, perseverante, esforçada, que não desiste, que vai atrás dos seus sonhos, que vai atrás dos sonhos de Deus. E Deus, que com a sua história impacta outras vidas com um testemunho lindo do poder, da graça, da intervenção de Deus. Faz assim, Pai, abençoa, abençoa, abençoa os meus irmãos, abençoa, Senhor, abençoa em nome de Jesus, abençoa, Pai, abençoa suas casas, suas famílias, seus negócios, seu trabalho, seus estudos, abençoa, dá capacidade, Pai, derrama unção, Pai, usa para a honra e glória do Teu nome, o Teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.